Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, você é livre nesta noite para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor. Fique à vontade. Afinal, você está na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. E que nessa noite, Deus possa falar conosco. Amém? Eu quero te pedir nesta noite, 1 minuto da tua atenção. Amém? Glória a Deus. Que você possa nesta noite me dar toda a tua atenção, para que você possa entender e compreender tudo aquilo que Deus quer falar contigo nesse lugar. Não permita que nada tire a tua atenção nessa noite, amém? Você possa sair daqui dizendo: eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei por que Deus me levou lá naquele lugar hoje. E eu preciso da tua atenção para que você entenda isso. Amém, amada igreja? É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para ministrar essa palavra, amém? E nesta noite, a palavra, a ministração, o tema do que Deus tem falado conosco nesses dias é a respeito de escolha fazer a vontade de Deus, amém? O tema da pregação é escolha fazer a vontade de Deus. Precisamos entender que muitas vezes nós temos a nossa vontade, mas acima da nossa vontade existe a vontade de Deus, e nós precisamos conhecer a vontade de Deus, para que possamos escolher a vontade de Deus. E eu tenho plena certeza no que eu vou te dizer aqui nessa noite: a vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita, amém? E falando sobre a vontade de Deus, eu preciso te falar primeiramente sobre a soberania de Deus, amém? A soberania de Deus é um atributo de Deus, um dos atributos de Deus. A soberania mostra que Deus, Ele é soberano sobre toda a sua criação. O nosso Deus, Ele criou o mar, o nosso Deus, Ele criou a terra, Ele criou o céu, o nosso Deus criou as aves, o nosso Deus criou os vegetais, o nosso Deus criou os animais, o nosso Deus criou o homem. Você pode dar um glória a Deus essa noite? O nosso Deus, Ele é criador, Ele criou todas as coisas, e a soberania de Deus mostra que Deus está no controle, no domínio de toda a sua criação. Quem está me entendendo diz amém nessa noite. É isso que mostra a soberania de Deus, um Deus que é soberano sobre a sua criação, sobre tudo aquilo que Ele criou, inclusive o homem, amém? E dentro da soberania de Deus, Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, eu e você. E na criação do homem, nós observamos através das Escrituras que Deus deu para o homem sentimentos, vontades, desejos. Cientificamente se chama de volição o nome desses desejos e vontade. Direito de escolha, desejo de escolher o que você quiser. E nós chamamos isso de livre-arbítrio. Quem está me entendendo diz amém. Deus soberano criou o homem com o livre-arbítrio, o livre direito de escolha. Você é livre para escolher. O nosso Deus, Ele não é um Deus opressor, que criou o homem sem direito de escolha. Não, Deus cria o homem com direito de escolha. Nós vemos a respeito da vida, nós vemos a respeito da história de Adão. O Senhor criou todas as coisas e disse para Adão: Adão, dê nome a todos os animais. Quem está me entendendo diz amém. E Adão escolhe, Adão dá nome, ele escolhe o nome dos animais. Eu quero te dizer que até mesmo na tentação, lá no Éden, Adão e Eva, eles não foram obrigados a pecar, eles tiveram o direito de escolha. Eles escolheram o caminho pelo qual iriam traçar. Só quem está me entendendo diz amém. Servimos a um Deus que é soberano, e na sua soberania, Deus dá o livre-arbítrio para o homem. Eu te convido a abrir tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 10. No livro de Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento. Está dentro do Pentateuco, amém? Deuteronômio, capítulo 10, mostra a soberania de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, é a segunda vez que Deus dá para Moisés as tábuas da lei. E após Deus dar as tábuas da lei para Moisés, Deus revela a sua soberania sobre toda a criação. Está descrito assim, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Em algumas traduções diz o soberano dos soberanos. E no versículo 17 vai dizer: grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa ou suborno, em outras traduções. O nosso Deus, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. O nosso Deus, Ele é soberano. Amém, amada igreja?
A Bíblia nos mostra a soberania de Deus. Este é apenas um dos textos. Existem vários textos que mostram a soberania de Deus. E também existem vários textos que mostram Deus nos dando o livre-arbítrio. Embora sendo um Deus soberano, com toda a sua soberania, Ele dá ao homem o direito de escolha. E eu quero te convidar que você abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio ainda, no capítulo 30. Aqui mostra o direito de escolha do homem. Deuteronômio, capítulo 30. A Bíblia é clara com relação à soberania de Deus, e a Bíblia também é muito clara com relação ao livre-arbítrio que o homem tem. Eu quero te dizer que todos nós que aqui estamos, nós somos frutos das nossas escolhas. O que você é hoje é fruto das tuas escolhas, sendo escolhas diretas ou indiretas. De alguma forma você escolheu para ser o que você é hoje. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Alguns escolheram estudar, e se formar é uma escolha, amém. E aí, diante dessa escolha, você escolheu a área de trabalho que você iria atuar. Você também escolheu, diante de todas possíveis e imagináveis. Aí também o teu cônjuge, a tua esposa ou o teu esposo, diante de muitas opções, você escolheu. Diretamente ou indiretamente, você também escolheu ter filhos. Você escolheu a casa que ia morar. Eu quero te dizer nessa noite que a nossa vida é feita de escolhas. Você é hoje fruto das tuas escolhas até aqui. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. O nosso Deus nos dá o livre-arbítrio, o direito de escolha. Que nessa noite nós possamos entender a respeito da vontade de Deus, para que possamos escolher a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é agradável, e a vontade de Deus ela é perfeita. Diga glória a Deus. Dentro dessas escolhas, eu quero te dizer que sempre que Deus coloca escolhas para o homem, o nosso Deus ele é tão bom que Ele nos dá o direito de escolha, mas Ele sempre coloca de uma forma binária. O que é uma forma binária? É sempre diante de duas opções. Deus não coloca diante de mim e de ti três opções, Ele sempre vai colocar duas opções. E dentro dessas opções existem os seus desdobramentos. Amém? Quais são as duas opções? É sempre o certo ou o errado. Não tem meio termo. É certo ou é errado. Deus é binário nas suas colocações para o homem. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos entender isso. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. A palavra do Senhor vai dizer assim: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e vô-lo faça ouvir, para que o façamos. Versículo 13. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos. Eu quero te dizer nesta noite que a vontade de Deus, o mandamento de Deus, a ordenança de Deus para a minha vida e para a tua vida não está no mais alto céu, onde não é acessível para mim e para você. A vontade de Deus não está além do mar, onde eu e você não conseguimos acessar. A vontade de Deus está diante de mim e de você, para que nós possamos escolher. Quem está me entendendo diz amém. Versículo 14 vai dizer assim: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Observe que de uma forma binária Deus coloca duas escolhas. Diante desse versículo vemos que Deus coloca a vida e a morte. Amém? Diante desse versículo vejamos que Deus coloca o bem e o mal. São sempre duas escolhas que temos que fazer, eu e você. Na continuação, no versículo 16 vai dizer assim: porque te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Aqui Deus mostra a vontade dele para o homem. A vontade dele é que o homem viva bem.
A vontade dele é que o homem escolha fazer a sua vontade, guardar os seus mandamentos, que o homem seja feliz, que o homem se multiplique. Esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade que o Pai coloca para os seus filhos. Ele está dizendo: você tem o direito de escolher isso se você quiser. Essa é uma opção. E no versículo 17 ele coloca a segunda opção: porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongará os teus dias na terra, e a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a largura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Diga glória a Deus. Nós vemos que Deus sempre coloca uma escolha diante do homem: escolha a bênção ou a maldição, escolha a vida ou a morte, escolha o bem ou o mal. Deus sempre coloca duas opções. E como um pai que ama a sua criação, como um pai que ama os seus filhos, Ele ainda aconselha. Amém? Ele ainda orienta. Eu quero que você ande por esse caminho. Escolhe, pois, a vida, Deus diz. Quem está entendendo diz amém. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Diante disso que eu estou falando para vocês, eu quero que vocês entendam que o nosso Deus, Ele tem uma vontade geral para todos os homens, para todo ser vivente, para toda a criatura. Deus tem uma vontade geral para todos os homens, para todos nós que estamos sentados aqui. Deus tem uma vontade. Você pode dizer um amém nessa noite? E eu quero te dizer que também para aqueles que não estão sentados aqui, Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade para todos os homens. Deus tem um plano para todos os homens. O plano que Deus tem para toda a humanidade é plano de paz. Diga glória a Deus. O plano que Deus tem para toda a humanidade é que todos os homens se salvem. Nós vamos aprender isso nessa noite, que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se santifiquem. Amém? Tem uma passagem no livro de Jeremias, no capítulo 29. Se você quiser, por gentileza, abre lá. Jeremias 29. Uma passagem muito conhecida da igreja. Jeremias 29, 11. Tem alguns irmãos que sabem até de cor e salteado. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, está mostrando a vontade geral de Deus para todo o povo. Jeremias 29, 11. Vai dizer assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Tem uma outra tradução que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga glória a Deus. Através desse versículo eu quero que você entenda que esse é o plano, esta é a vontade geral de Deus para todos os homens. Que nós tenhamos paz, que nós tenhamos prosperidade, que nós tenhamos uma esperança de um futuro melhor. Só quem concorda comigo diz amém. Esta é a vontade de Deus para todos os homens. Eu te convido que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, lá no Novo Testamento. No final do Novo Testamento está registrado o livro de 1 Timóteo, capítulo 2. E aqui mostra a vontade de Deus para todos os homens. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém?
devemos orar por todos os homens. Precisamos entender que Deus tem uma vontade geral para todos os homens, para toda a humanidade. Diga glória a Deus. Deus tem uma vontade para a minha vida, para a tua vida, mas também Deus tem uma vontade para o teu pai. Deus tem uma vontade para a tua mãe. Deus tem uma vontade para o teu irmão. Deus tem uma vontade para o teu vizinho que mora do lado. Deus tem uma vontade para o vizinho que mora na frente, para o vizinho que mora atrás. Deus tem plano de paz para eles. Você pode dar um glória a Deus? Orem por todos, porque Deus tem um plano para todos. Deus tem um plano para a prostituta, Deus tem um plano para o drogado, Deus tem um plano para o ladrão, Deus tem um plano para mim e Deus tem um plano para você. O nosso Deus é um Deus que tem um plano para todas as pessoas, uma vontade para todas as pessoas. Por isso Ele manda, orem por todos. Diga glória a Deus. Versículo 2 vai dizer assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ele está dizendo, orem pelos governadores, orem pelos presidentes, orem por aqueles que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida sossegada, quieta. Às vezes nós não oramos pelo prefeito da nossa cidade e queremos que a cidade seja uma cidade boa. Às vezes não oramos pelo governador do nosso estado e queremos que o governo seja um governo bom. Às vezes não oramos pelo nosso presidente, porque afinal ou nós somos de direita ou nós somos de esquerda. Eu quero te dizer nesta noite que independente do que você é cristão, irmão. E a Bíblia te manda orar pelas autoridades. Ore pelo Bolsonaro, independente de qual partido você serve. Ele é o presidente, ele está em eminência nesse momento, igreja. A igreja precisa aprender isso, amados, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. É o que a Bíblia nos ensina. E aí ao invés de orar, as pessoas ficam dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu concordo, eu não concordo. A Bíblia não pergunta se você concorda ou discorda, a Bíblia te manda orar. Você pode dar um glória a Deus. Versículo 3: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Isso é bom, que você ore por todos os homens, que você ore pelas autoridades instituídas. Versículo 4: olha a vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amada igreja, nós precisamos entender a vontade geral de Deus para toda a humanidade. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer que todos vão para o céu. Essa é a vontade de Deus. E nós como igreja precisamos entender a vontade geral de Deus para todas as pessoas e pregar o evangelho a todas as pessoas e viver o evangelho, porque essa é a vontade de Deus, que todos vão para o céu. Diga glória a Deus. Você está entendendo a vontade de Deus? Amém? Uma vontade geral para toda a humanidade. Agora nós estamos no livro de 1 Timóteo. Eu quero que você volte um capítulo para trás, um livro para trás, que é o livro de Tessalonicenses. Tem 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler em 2 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quem achou diz amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A palavra do Senhor vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus. Amém? Amada igreja, muitas são as vezes que nós oramos dizendo, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Muitas vezes nós oramos dizendo, Deus, revela a tua vontade para a minha vida, sim ou não? E oramos, Deus, qual é a tua vontade? Nessa noite nós temos visto a vontade de Deus. É a paz sobre todos, amém? A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus agora, Deus vai revelar. No livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é a santificação de todos os homens. Você pode dar um glória a Deus? A vontade de Deus é que todos nós venhamos a nos santificar. Essa palavra santificar, ela é da origem da palavra santo, amém? A palavra original é a palavra santo. E santo quer dizer separado para uso exclusivo de Deus.
A vontade de Deus é que cada um de nós, cada um dos indivíduos que aqui estão, nós sejamos separados para uso exclusivo de Deus. Que você seja separado para uso exclusivo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Essa é a vontade de Deus. Ele vai dizer assim: essa é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que vocês digam não para a prostituição. Aqui quando fala prostituição está utilizado o termo porneia. Porneia é um termo que fala de todo tipo de sexo ilícito, todo tipo de sexo, de relação sexual ilícita. Deus quer que nós venhamos a nos abster disso, que nós sejamos santos, separados para uso exclusivo de Deus. Amada igreja, nós temos atendido muitos casais, para a honra e para a glória de Deus. Temos visto muitas famílias restauradas em nome de Jesus. Mas uma das situações que tem acabado com relacionamentos é a pornografia. Algumas vezes homens, outras vezes até mesmo mulheres, jovens viciados em pornografia. O telefone cheio de senha para que a esposa, para que a família não veja. Deus está dizendo que a vontade de Deus é a nossa santificação, porque Deus quer o teu bem, irmão. Aí depois não consegue entender por que o marido não tem mais prazer na sua mulher. Por que a mulher não tem prazer no seu marido? Porque não estamos vivendo a vontade de Deus. Vos abstenhais da prostituição. Eu quero dizer a todos aqueles que aqui estão que essa é a vontade de Deus. Nós precisamos escolher fazer a vontade de Deus. E quando fala de prostituição, fala de adultério. Fala de sexo ilícito fora do casamento. Nós somos uma igreja casamenteira, irmão. Se você não é casado, vem falar com a gente. Nós temos o prazer de te casar, de te regularizar, de te ajudar, de te dar o curso de casados para sempre, para que você tenha um casamento abençoado, para que você tenha um casamento feliz, porque esta é a vontade de Deus. A prostituição tem destruído famílias. E essa não é a vontade de Deus. Está dizendo: abstenhai-vos da prostituição. Sexo fora do casamento, crianças nascendo inesperadas, indesejadas. Essa não é a vontade de Deus. E eu quero te dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. Você pode dar um glória a Deus aí, meu amado irmão? Essa é a vontade geral de Deus, para todas as pessoas, para toda a humanidade. Você pode dar um glória a Deus? Mas eu quero te dizer nessa noite que dentro da vontade geral de Deus, Deus tem uma vontade específica para cada pessoa, para cada indivíduo. Amém? Deus tem uma vontade específica para o Marco, Deus tem uma vontade específica para o Rafael, Deus tem uma vontade específica para a Elisângela, Deus tem uma vontade específica para cada um que está sentado na cadeirinha aí nessa noite. Sabia disso, meu irmão? Dentro da vontade geral, Deus tem a vontade específica para cada indivíduo. E nós precisamos entender e compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. Pastor, mas como que eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero te dizer nesta noite que a vontade de Deus, como que nós descobrimos, como que nós entendemos a vontade de Deus? A vontade de Deus nunca irá além da sua palavra. Amém? A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida nunca irá além da palavra. Se eu quero conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu quero te dizer aqui nessa noite que não basta a gente vir no culto de celebração e ler a Bíblia. Eu quero te dizer nessa noite que não basta lá no meio da semana, na nossa célula, a gente ler a Bíblia. Se você quer conhecer a vontade de Deus, conheça as Escrituras Sagradas. Você pode dar um glória a Deus essa noite? E além disso, nós precisamos de um relacionamento íntimo com o nosso Deus. E esse relacionamento íntimo com Deus, ele se dá por momentos de oração, de intimidade com Deus. Eu quero te dizer nessa noite que oração não é um monólogo onde somente uma pessoa fala. Oração é um diálogo, onde você vai falar com Deus, e na intimidade, na profundidade, você vai ouvir Deus falar contigo.
E é somente nessa intimidade que você descobre, que você conhece a vontade de Deus específica para a tua vida. Através de experiências com Deus, através de conhecer a sua palavra, através de momentos de oração, de intimidade com Deus, que você conhece a vontade de Deus para a sua vida. Eu te convido nesse momento a você abrir tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 25. Salmos 25. Eu amo esse Salmos 25. Especialmente esse versículo 14. Quem achou diz amém. Preste atenção atentamente no que diz o versículo 14 do Salmos 25. Salmos 25, versículo 14 vai dizer assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo de Deus é para quem teme a Ele. Eu quero te dizer nessa noite que Deus tem um segredo para você que está sentado aí. Eu quero te dizer que Deus quer revelar o seu segredo, o segredo dele para você. Todos nós que aqui estamos temos algum segredo, sim ou não? Sim ou não? Temos os nossos segredos. E os nossos segredos a gente não conta para qualquer um, né? Só contamos os nossos segredos para aqueles que são da nossa confiança e da nossa intimidade. Sim ou não? Eu quero te dizer que com Deus também não é diferente. Faça parte da intimidade de Deus. Tenha intimidade com o Pai. E Deus vai revelar os segredos, a vontade específica dele para a tua vida. Só quem está me entendendo dá um glória a Deus aí nessa noite. Através de conhecer a sua palavra, as sagradas escrituras, através de ter um relacionamento com Deus, através da oração, Deus começa a te revelar a sua vontade. E é tão bom essas experiências com Deus, igreja. Pela misericórdia de Deus, eu tenho vivido algumas coisas nesse sentido, sabe? Deus te falar algo, de fato, você entender que é Deus que está falando. E dias, meses, até mesmo semanas depois, você vê o cumprimento de algo que Deus falou. Deus confirmando algo que Ele falou. E eu quero que você entre nessa intimidade com Deus. E Deus tem essa intimidade para você. Você pode dar uma glória a Deus? Que você viva, que você desfrute isso. Estamos falando da vontade de Deus, a vontade geral que Deus tem para todos os homens. E dentro dessa vontade geral que Deus tem para todos os homens, Deus tem um plano específico para cada pessoa. Lembra quando nós lemos lá em Jeremias 29:11, que Deus dizia: eu é que sei que planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Lembram disso? Quando Deus disse isso para o povo de Israel não estava vivendo o que Deus tinha. Porque o povo de Israel tinha escolhido abandonar a Deus e se afastar de Deus. E ainda assim Deus estava dizendo: mas essa não é a minha vontade. E dentro da vontade que Deus tinha para todo Israel, Deus tinha vontade específica para alguns homens. Levantou profetas, levantou reis e assim por diante. E aqui nessa noite eu quero mostrar a história de José no Egito. Um homem que Deus pega, e Deus tinha uma vontade específica para aquele homem, porque Deus tinha uma vontade geral para o povo de Israel. Eu quero te dizer que dentro da vontade específica de Deus para a tua vida, de repente o Senhor te buscou, o Senhor te chamou, o Senhor te tirou lá do lamaçal do pecado por uma vontade específica. Mas dentro dessa vontade específica, Deus tem uma vontade geral de alcançar a tua casa, de alcançar a tua família, de que você seja um canal de bênção para muitas pessoas. Dentro da vontade específica está sempre a vontade geral e vice-versa. Você pode dar uma glória a Deus? E aqui eu quero falar com vocês sobre a história de José. Quem aqui conhece a história de José? Levanta a mão, por gentileza. Amém? A história de José é uma história linda que está registrada lá no livro de Gênesis. E esse José, os seus irmãos o chamaram de sonhador. Pode ser que tenham pessoas aqui que vão te chamar de sonhador, irmão. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, não importa se te chamarem de sonhador, você pode dar uma glória a Deus. E José teve um sonho. E o sonho de José, ele sonhou com os gravetos, que ele seria maior do que os seus pais, que ele seria maior do que os seus irmãos. E esse sonho causou inveja nos seus irmãos.
E por causa dessa inveja, os seus irmãos maquinaram um plano para vender José, para tirar José da família. Primeiramente eles queriam acabar com José. Aí depois eles conversaram e disseram: não, vamos colocar ele dentro de uma cisterna. Aí colocaram esse José dentro de um buraco, dentro de uma cisterna. Mas eu quero te dizer nessa noite que mesmo dentro do buraco, José estava no centro da vontade de Deus. E os irmãos planejaram isso. E esse José que estava no centro da vontade de Deus, ele foi para aquele buraco, e daquele buraco ele foi vendido como escravo para o Egito. Diga glória a Deus. Porque mesmo vendido como escravo para o Egito, ele estava dentro da vontade de Deus. Você pode dar um glória a Deus? E quando José chega no Egito, no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, honrando a Deus, inventaram uma história lá e acabaram colocando José dentro da prisão. Não quero me ater a esse tema, amém? Mas José, dentro da vontade de Deus, foi parar dentro da prisão. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Mesmo que você esteja dentro da vontade de Deus, pode ser que você passe por momentos difíceis. José, dentro da vontade de Deus, passou por rejeição dos seus irmãos, e não tem nada pior do que ser rejeitado pelos irmãos. Mas ele estava dentro da vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, Deus tira José da prisão e faz de José governador de todo o Egito, porque ele estava dentro da vontade de Deus. Você pode dar um glória a Deus essa noite? Você pode aplaudir o Deus que faz milagres, o Deus que cumpre a sua vontade. Deus cumpriu na vida de José, Deus vai cumprir na minha vida, Deus vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. E agora esse José é governador do Egito. No Egito, depois de Faraó, quem manda no Egito é José. José que manda no Egito. Tudo isso era o propósito de Deus, era a vontade de Deus para a vida de José. E os seus irmãos que o venderam estavam lá na terra natal deles. E Deus falou para José que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E José, por uma inspiração de Deus, ele tem o plano de guardar os cereais. E toda a terra havia escassez, somente no Egito havia abundância. Diga glória a Deus. Pode ser que em todo o redor tenha escassez, mas se você está na vontade de Deus, você vai ter abundância. Não é essa pandemia que vai te fazer parar, não é essa pandemia que vai acabar com os teus sonhos e com os teus projetos, porque você está na vontade de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Eu quero te dizer nessa noite que os irmãos de José estavam lá na terra natal de José, passando necessidade, e tiveram que subir até o Egito, porque só no Egito tinha cereal. E quando eles chegam lá, eles não reconheceram José. Afinal, muitos anos haviam se passado, e eles venderam um menino, e agora tem aquele homem lá, o governador agora. Diga glória a Deus. Mas quando José chega diante dos seus irmãos, José reconhece seus irmãos. E a Bíblia diz que por um momento José tem que sair da frente deles, vai para um canto e começa a chorar. Porque coração é assim, amém? Às vezes nós já estamos curados nas emoções, sim. Mas coração é coração, família é família. Você pode dar uma glória a Deus? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, por gentileza. Lá no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 45. Vai falar sobre a história de José. Você se lembra que eu falei da vontade geral de Deus para todas as pessoas? E lembram-se também que eu falei da vontade específica. Amém? A vontade específica de Deus com José era tudo isso, era todo esse tratamento. Diga glória a Deus. Mas Deus tinha um plano para toda a nação de Israel. E esse plano se cumpriu através da vida de José. Livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 4. A palavra do Senhor vai dizer assim: e disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora os seus irmãos estão diante dele, e ele disse para eles: eu sou o José. Eu sou aquele sonhador que vocês venderam para o Egito. Eu sou esse.
Versículo 5 vai dizer assim: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Versículo 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Versículo 8, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Agora José pode dizer para os seus irmãos: eu entendo a vontade de Deus. José disse assim: não foram vocês que me venderam para cá, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Quando você é maduro na presença de Deus, quando você conhece a vontade de Deus, você escolhe fazer a vontade de Deus. José escolheu fazer a vontade de Deus, e aqui ele já não tinha mais nenhuma mágoa com relação aos seus irmãos, ele já estava curado nas suas emoções, porque ele entendeu a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele fosse para o Egito. É claro que muitas vezes nós queremos conhecer a vontade de Deus, igreja, mas nós queremos saber o começo da vontade de Deus, nós queremos saber o meio da vontade de Deus, e nós queremos saber o final da vontade de Deus. E eu quero dizer essa noite que basta você entender que você está na vontade de Deus. O meio deixa com Deus e o final deixa com Deus. Você está entendendo? Dá uma glória a Deus essa noite. José sabia que estava no centro da vontade de Deus. E o processo, José precisou ser vendido pelos seus irmãos, repudiado pelos seus irmãos. O processo, José precisou ir para a prisão, mas o final era para fazer José governador do Egito. O final era para fazer José trazer a sucessão do povo de Israel, porque se José não estivesse lá, o povo de Israel teria acabado, teria sido exterminado, teria morrido de fome. Mas José estava lá dentro de uma vontade geral de Deus, uma vontade específica para a vida de José, para abençoar toda a nação de Israel. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite que muitas das vezes nós pensamos que a vontade de Deus é somente um mar de rosas. Às vezes nós pensamos que a vontade de Deus é somente tudo alegria, é tudo bom, é tudo legal, é tudo bacana, não tem luta, não tem dificuldade, afinal eu estou na vontade de Deus. E eu venho te dizer nessa noite, meu irmão, que dentro da vontade de Deus, algumas vezes nós vamos ser rejeitados pelos irmãos. Dentro da vontade de Deus, algumas pessoas às vezes não vão nos entender, não vão nos compreender. Eu quero te dizer que dentro da vontade de Deus, algumas vezes você vai passar por escassez, por dificuldade, por provação, por privação. Mas se você tiver esse relacionamento íntimo com Deus, e você souber que você está no centro da vontade de Deus, fica tranquilo, porque vale a pena. Você pode dar glória a Deus. Amada igreja, nós tínhamos um prédio que nós alugávamos lá no começo da Avenida Esperança, e o aluguel era alto daquele prédio. E eu orava e dizia para Deus: Deus, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, eu sei que Tu és soberano, eu sei que Tu pode todas as coisas, Deus. Eu quero ter uma igreja na Avenida Esperança, Pai. E eu ainda dizia para Deus: Deus, eu quero do meio para baixo da Esperança, porque do meio para cima já tem muita igreja. Eu quero do meio para baixo, Senhor. E orando e pedindo para Deus, intensamente, falando com Deus. Num belo dia Deus falou comigo: vende a tua casa. Eu dizendo: Deus, eu quero comprar um terreno na Esperança. E Deus disse para mim: vende a tua casa. Aquilo para mim foi um choque inicialmente. Eu disse: é isso que o Senhor está me pedindo? Eu entendi a vontade de Deus para a minha vida. E eu cheguei para minha esposa, minha amiga, minha parceira, e disse assim para ela: amor, com relação ao terreno que eu estou orando para nós comprar, eu quero te dizer que Deus mandou a gente vender a nossa casa. E ela disse assim: amor, se Deus falou, nós vamos fazer. E eu quero dizer para vocês que na vontade de Deus nós fizemos esse negócio para a honra e para a glória de Deus.
Mas eu quero confessar para vocês, porque muita gente acha que isso é lindo, que isso é bonito, né? Que isso é legal. Gente, era a casa dos meus sonhos. Eu projetei aquela casa, eu desenhei aquela casa. Com 2 pisos, 3 quartos, 2 salas, banheira de hidromassagem, garagem, churrasqueira, tudo do bom e do melhor. Eu projetei aquela casa. E muita gente olha, ó, que legal. Só eu sei. Depois da venda, quantas vezes eu tive que chorar já? Por causa disso. Por causa da minha família. É difícil tirar a tua família desse conforto e colocar eles em 3 peças, né? Mas o que me conforta, o que me consola é saber que eu estou no centro da vontade de Deus. E eu quero te dizer nessa noite que quando você está no centro da vontade de Deus, pode ser que as pessoas não entendam o que você está fazendo. Mas eu quero te trazer uma paz dessa noite. Eu só estou vendo o começo do que Deus tem para fazer. Eu ainda não estou vendo o meio e também não estou vendo o final. Mas eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele está no controle. E eu quero te dizer nessa noite, basta você estar no centro da vontade de Deus. E não pense que o centro da vontade de Deus é somente alegria, somente mar de rosas. Algumas vezes no centro da vontade de Deus você vai passar por dificuldades. Por que eu estou ministrando isso para você nessa noite? Para que você escolha a vontade de Deus. E eu quero que você cresça. Eu quero que você amadureça. Eu quero que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Crente menino, crente criança que não cresce, na primeira luta se desespera. Meu Deus! Mas quando você entende que você está no centro da vontade de Deus, você entende que Deus está no controle e no domínio de todas as coisas, e você tem paz no teu coração, embora tudo lá fora pode estar caindo, você tem paz quando você entende, não, essa é a vontade de Deus. Deus me falou. E eu quero que você tenha essa intimidade com Deus. Eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça. Só quem concorda comigo dá uma glória a Deus. Eu estou aqui para pregar o genuíno evangelho. Servimos a um Deus que prospera, servimos a um Deus que abençoa, sim. Mas muitas vezes, antes de abençoar, antes de prosperar, tem um processo. É tão lindo nós vermos a borboleta, né? A borboleta encanta os nossos olhos. Só de ver uma borboleta voando chega a nos dar alegria. Mas para ela chegar naquele estágio lindo, bonito, colorido, antes ela foi uma lagarta. E dentro desse processo ela passou a ser um casulo, para depois ser uma linda borboleta. Eu não sei em que parte desse processo você está, mas eu sei que Deus vai te fazer uma linda borboleta. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Deus está no controle de todas as coisas. Simplesmente escolha fazer a vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Tenha paz, tenha tranquilidade com relação ao que Deus tem para a tua vida. A Bíblia nos mostra muitos homens que viveram no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, entendeu que estava vivendo no centro da vontade de Deus. Ele é capaz de dizer assim: tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Que negócio é esse de ter alegria por passar por provação? Só tem alegria por passar por provação quem sabe que Deus está no controle. Só tem alegria por passar por provação quem sabe que está no centro da vontade de Deus. O nosso amado Jesus nos ensina a pedir, a orar, pedindo a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Você pode dar uma glória a Deus. O nosso amado Jesus é o maior exemplo de escolher fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que se equivocam e dizem assim: ah, mataram Jesus. Escute o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Não mataram Jesus. Não, Jesus tinha todo o poder. Jesus que se entregou. Você está entendendo nessa noite? Foi Jesus que escolheu fazer a vontade do Pai. No livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 35 e 36, Jesus vai dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Jesus disse, mas que seja feita a tua vontade. Jesus escolheu fazer a vontade de Deus. Nesta noite, toda essa ministração é para dizer para você: escolha fazer a vontade de Deus.
A vontade de Deus na minha vida, a vontade de Deus na tua vida vale a pena. Quando você entende a vontade de Deus, meu irmão, estou chegando no final. Você não vai mais se comparar com ninguém, irmão. Quando você entende que Deus tem um plano específico para você, você não vai mais se comparar com ninguém, irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Eu quero dizer para vocês que eu entendo o plano e o projeto de Deus para a minha vida. E como pastor, eu não me comparo com outros pastores. Como igreja, eu também não me comparo com outras igrejas. Por quê? Porque eu sei o que Deus me chamou para fazer. Porque eu entendo a vontade de Deus para a minha vida. Quem está me entendendo diz amém. Amado irmão, para de te comparar com as pessoas. Quando você entender o plano de Deus, você não vai mais viver frustrado. Tem pessoas que ficam frustradas. Mas o fulano tem o carro assim e eu não. Mas o fulano tem a casa assim e eu não. Meu irmão, e qual é a vontade de Deus para a tua vida? Se essa é a vontade de Deus, dá glória a Deus, irmão. Mas eu ainda não tenho a casa própria. Mas será que essa é a vontade de Deus, irmão? Você pode dar uma glória a Deus essa noite? Seja feliz com aquilo que Deus tem te dado. Deus está te lapidando, Deus está te fazendo amadurecer, Deus está te fazendo crescer. Para de te comparar com outras pessoas e viver frustrado. Entenda a vontade de Deus para a tua vida. E seja feliz, seja completo. Entenda que Deus está no domínio e no controle de todas as coisas. Não estou dizendo para você não sonhar, para você não almejar, não. Eu estou dizendo para você se contentar com o que Deus tem te dado. Eu estou dizendo para você escolher fazer a vontade de Deus. Tem gente que para de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade, simplesmente porque não entende a vontade de Deus. Entendemos a vontade de Deus através das Escrituras Sagradas. Através de intimidade na oração, Deus vai revelar qual é a vontade dEle para a tua vida.